Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e poderoso Pai, meu Deus, meu Deus, é a Tua palavra. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, humildemente, fala conosco pela Tua misericórdia. Meu Pai amado, o Senhor bem conhece, meu Pai, as nossas limitações, o Senhor bem conhece, meu Pai amado, quem somos. Meu Deus, e o Senhor sabe o que nós precisamos, meu Pai, de fato ouvir nesta noite. Que essa palavra, meu Pai, venha primeiro, meu Pai amado, para mim. Meu Deus amado, que o Senhor venha falar comigo e que venha falar com a Tua igreja. Meu Deus amado, nós estamos, meu Pai, diante da Tua presença, te adorando, meu Pai, te dizendo, Pai, fica à vontade para agir da maneira que o Senhor quiser agir, para operar da maneira que o Senhor quiser operar. Meu Pai, repreende todo ladrão da semente, todo ladrão de mensagem, tudo que veio, meu Pai, para roubar, meu Pai amado, a mensagem do coração, meu Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu bem sei, meu Pai, que nesta noite, meu Deus, foi travada uma batalha espiritual, meu Deus, e desde já, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, nos cobre, meu Pai, com o Teu manto, meu Pai, que o Senhor venha nos dirigir, que não seja, meu Pai, a minha boca, mas a do Senhor, porque de mim, meu Pai, nada posso fazer, meu Pai, sem Ti, ó Pai. Pela Tua misericórdia eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, já foram faladas aqui a respeito das 2 primeiras cartas, né? A primeira, a igreja de Éfeso. A segunda, a igreja de Esmirna. Amém. E essa terceira carta, o apóstolo João escreveu à igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, ela estava, a cidade de Pérgamo, ela era uma potência, né, na sua época. A cidade de Pérgamo, ela tinha muitas construções importantes na sua época. E antes do Império Romano, ela era uma cidade helenista e ela se tornou província da Ásia em 1300, em 133 a.C. E Pérgamo, ela era localizada num lugar chamado Vale do Rio Caio. E naquela época, toda a cidade que era rodeada por um rio ou que era banhada pelo mar, ela se tornava uma potência, porque os transportes eram feitos através de embarcações. Então essa cidade, ela se tornava o centro de comércio e também o centro de tantas coisas importantes, né, naquela época. A cidade de Pérgamo também, além de ser uma potência no comércio, ela também confeccionava pérgamo feito de pele de animais, aonde ali era concentrado essas confecções, e por isso a cidade foi chamada cidade de Pérgamo naquela época. E quando João escreve
a palavra, recebe a palavra de Jesus, a orientação, e escreve a carta à igreja de Pérgamo, ele fala de acordo com aquilo que era cultural naquela época, sobre o que estava acontecendo naquela época. E aqui a Bíblia nos fala: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então aqui o Senhor já começa dizendo que estava preparado para separar alguma coisa que não estava bem, porque todas as vezes que a espada de Deus ela vem, é para tirar aquilo que não presta, para dividir aquilo que é bem e aquilo que é mal, para dividir aquilo que é profano e aquilo que é santo. A espada de Deus vem para, aleluia, discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Então todas as vezes que fala a espada de Deus, ela vem exatamente para confrontar, aleluia, essas anomalias que o homem, aleluia, comportamentos do homem segundo a vontade de Satanás. E no versículo 13 a Bíblia fala assim: conheço as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era aqui que eu queria chegar. Irmãos, em Pérgamo, ela era uma cidade tão rica e importante. Ali havia uma escola de esculturas para atender à demanda de tantos cultos que havia naquela região. Pérgamo era uma cidade que cultuava muitos deuses, não somente os deuses que era da Grécia, mas também do Egito e outros deuses misturados. Então, na cidade de Pérgamo tinha, quando a Bíblia fala, se refere ao trono de Satanás, o Senhor lhe fazia referência historicamente a um trono que havia na cidade de Pérgamo, de 12 metros de altura, que era dedicado a um deus chamado Zeus, que na mitologia grega ele é o rei dos deuses. E o Senhor lhe faz essa comparação, dizendo que ali havia o trono de Satanás, mas quando nós olhamos para o que o Senhor estava querendo dizer, é porque na cidade de Pérgamo havia muitas diversidade de cultos a vários tipos de deuses, e a adoração a Satanás, principalmente como nos dias de hoje, nós vimos que temos até templos que foi feito para adorar Satanás assim já de cara, escancaradamente. Antes eles até disfarçavam um pouco, hoje em dia já estão, aleluia, se infiltrando nos países, em cidades, estão adorando Satanás. Cada dia mais e mais está se tornando comum a adoração a Satanás. E aqui neste tempo da igreja, era comum adorar vários tipos de deuses. E ali em Pérgamo, além de um deus chamado Zeus, que era o rei dos deuses, havia um também chamado Asclépio, que é o deus da cura. E se você talvez não sabe, você já viu no emblema dos médicos, tem 2 serpentes. Aquela serpente é menção, é exatamente Asclépio, que é o deus da medicina, que tinha como símbolo a serpente. Então a medicina, até nos dias de hoje, ela é simbolizada. Se você olhar na roupa de um médico, se você olhar na roupa de um socorrista, você vai ver aquelas 2 serpentes. Você já sabe que isso é uma menção a esse Deus, que é o Deus da medicina que eles acreditavam. Porém, o Senhor, ele refuta na igreja de Pérgamo, dizendo para que eles arrependessem por causa da adoração a Satanás, porque eles habitavam onde estava o trono de Satanás. E quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos no curso que nós tivemos de louvor e adoração, nós falamos exatamente sobre esse trono de Satanás. Porque o trono de Satanás pode ser várias coisas, não precisa ser apenas um local de adoração a um demônio, não precisa ser um local ou uma escultura ou uma escultura feita para a adoração de um Deus ou de alguma
entidade, mas a adoração de Satanás está enraizada, já é um projeto do maligno desde quando ele foi criado. E quando nós estudamos, nós vimos que no céu, Deus ele criou um querubim ungido. Alguns conhecem, a maioria que não conhece como Lúcifer. E na verdade não é um nome, é uma tradução, que é o portador de luz, que era aquele que foi criado com uma responsabilidade de ser um grande maestro na presença de Deus. E a Bíblia fala que pífaros e tamborins foram preparados no dia que ele foi criado. Deus ele cria um querubim ungido. Deus ele cria um querubim, aleluias, vistoso e principalmente poderoso, porque o querubim ele é a mais alta patente na hierarquia do céu, aleluias, abaixo de Deus. Então os querubins eles são a maior patente. E Lúcifer ele tinha essa responsabilidade, que era conduzir uma adoração, que era fazer com que, aleluias, o céu estivesse em sintonia, aleluias, fazendo com que tivesse tudo perfeito para a adoração daquele que estava sentado no trono, o Criador, aleluias, que era perfeito. Mas a palavra de Deus nos fala que Lúcifer então, ele era coberto de pedras preciosas quando ele foi criado, aleluias, como se fosse um sacerdote, aleluia, como se fosse uma vestimenta de um sacerdote que tinha ali no seu peitoral várias pedras preciosas. Ele era uma espécie de sacerdote no céu, e ele conduzia a adoração, e ele conduzia, aleluia, o louvor, e ele conduzia, aleluia, a plena paz e a harmonia diante de um Deus que deveria ser adorado. Mas a Bíblia fala que achou-se orgulho no coração dele, e ele, aleluia, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não havia ninguém maior do que ele, a não ser Deus. E a palavra de Deus nos fala no livro, aleluia, de Isaías capítulo 12, versículo 14 em diante, que o coração dele se encheu, aleluia, de orgulho, e ele diz: eu subirei às mais altas, aleluia, às nuvens, e acima das estrelas de Deus, que são os anjos, aleluia, estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Alguém que foi criado para adorar a Deus, que foi criado para organizar, aleluia, a harmonia do céu para a adoração do Senhor. Para ele não era suficiente, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria estabelecer o seu trono, ele queria ser reconhecido, ele queria ser grande. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, se eu não me engano, que houve batalha no céu, e aquele anjo que havia arrastado uma terça parte dos anjos, ele foi expulso. E quem lutou contra esse Lúcifer foi Miguel. E nós temos, quando nós lemos a palavra, nós interpretamos que há uma possibilidade muito grande de Miguel ser criado no momento em que Lúcifer disse: eu subirei ao mais alto, às mais altas nuvens, e acima das estrelas estabelecerei o meu trono. Ali naquele momento nós cremos que o Senhor ele criou Miguel para dar uma resposta, aleluia, àquele confronto de Satanás, para mostrar que somente Deus ele tem todo o poder, porque o nome Miguel significa quem é igual ao Senhor. O nome Miguel simboliza uma pergunta: quem é igual a Deus? E a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 7, que aquele dragão arrasta consigo uma terça parte das estrelas, que são os anjos, que foram persuadidos a pecar, que por causa do orgulho foram persuadidos a querer ser reconhecido e queriam usurpar o trono de Deus. Tentaram estabelecer o trono, aleluia, diante da presença daquele que vive e reina. E a resposta de Deus foi uma resposta tão simples, porque Deus ele não precisou lutar, ele não precisou levantar sua mão, ele apenas fez assim e criou um anjo para batalhar e jogou. E a Bíblia nos fala, aleluia, envia Satanás cair como um raio do céu. Ele foi expulso. E nós estudamos
sobre a adoração e sobre o louvor. Porque muitas pessoas acreditam que ser um levita é subir aqui no altar e cantar um hino, aleluia, ter uma voz bonita, ter uma voz, aleluia, perfeita, aleluia, meu irmão, isso faz parte do ministério do levita, mas ser levita não é isso. O ministério do levita foi, aleluia, levantado por Deus, foi selecionado por Deus para, aleluia, uma equipe que pudesse preparar o culto, que pudesse organizar o culto. Aleluia, o levita é aquele que limpa a igreja, é aquele que organiza as cadeiras, é aquele que cuida do aparelho de som, é aquele que cuida do louvor, é aquele que ora pelas almas, é aquele que prega a palavra, é aquele que está envolvido na organização do culto. Vocês, levitas, vocês são tão odiados pelo diabo. Todas as vezes que sobe aqui para adorar a Deus, o diabo ele faz de tudo para que as pessoas para que venham descer. Sempre tem alguém, sempre tem uma conversa, sempre tem algo, porque Satanás não quer que vocês estejam aqui adorando, porque essa função era dele. Porque um dia Deus criou um anjo perfeito, coberto com pedras preciosas, poderoso, aleluia, a ponto de quando foi lançado na terra, destruiu a terra, aleluia. Mas a Bíblia nos fala que no versículo 2 do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele reforma a terra, ele coloca tudo em ordem. Deus então resolve dar uma resposta para o diabo. Um ser que foi criado perfeito, poderoso, da mais alta hierarquia. Deus então, ele se abaixa e coloca as suas mãos no barro. E diz: eu vou criar um ser frágil, delicado, limitado. Vou criar do barro. Porque outra glória eu criei coberto de pedras preciosas, poderoso. Mas agora eu vou mostrar o meu poder aqui. Deus cria um ser do barro, sopra nele nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida. O apóstolo Paulo diz, aleluia, à igreja de Corinto, que o Senhor decidiu, aleluia, depositar os seus tesouros em vasos de barro, para que a excelência da glória fosse de Deus e não nossa. E ainda tem gente que acha que é muita coisa. Tem gente que acha que está podendo. Ainda tem pessoas que acreditam que é o último bolacha do pacote do biscoito. Deus, ele fez o homem do barro e depositou dentro dele a sua glória. Hoje você transporta a glória de Deus. Hoje você, levita, foi chamado para fazer aquilo que ele fazia lá em cima, que era organizar, que era preparar o culto, aleluia, que era preparar a adoração, que era preparar o louvor, que era preparar tudo para que estivesse em ordem, porque Deus é perfeito e merece aquilo que é de melhor. Depois que Lúcifer ele desce, porque ele não foi convidado, pastor Fabiano, a descer do céu. Ele não foi convidado a sair. Ele foi jogado. Ele foi expulso. Depois vem Satanás. Lá no Éden, tentou estabelecer o seu trono quando convenceu Eva, aleluias, e Adão, aleluias, a pecarem contra o Senhor. Depois, aleluias, Satanás tentou estabelecer o seu trono, aleluias, na Torre de Babel, aleluias, quando quis, aleluias, criar o seu domínio ali, queria estabelecer o seu trono, e o Senhor confundiu todas as línguas. Depois ele tentou estabelecer o seu trono, escravizando o povo no Egito, aleluias, que foi entrar ali por convite. Mas no céu há um Deus, aleluias, que cuida do seu povo, que zela, aleluia, toda a sua aliança. Satanás, aleluias, ele estabelece o seu trono nas ações do homem, nas conversas que nós participamos, nas blasfêmias que nós desferimos, aleluia, ele estabelece o seu trono, aleluia, nas pirraças que nós fazemos concernente às coisas de Deus, aleluia, ele estabelece o seu trono, aleluia, deturpando a palavra, mentindo. E desde o
estabelecer o seu trono. Mas a Bíblia fala que há mais de 2000 anos atrás veio Jesus de Nazaré, veio montado numa jumentinha, entrou ali em Jerusalém, e aleluia, a palavra de Deus fala que onde ele passava, os cegos eram curados, os enfermos eram curados, as pessoas eram libertas. E quando perguntaram para ele quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino, Jesus disse: em verdade vos digo que o reino de Deus já está no meio de vós. A Bíblia fala que Satanás também levou Jesus num alto monte. Ele diz assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Satanás, ele levou Jesus a um precipício, dizendo: olha, salta-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus responde: não tentará, e também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Mais uma vez Satanás tentando estabelecer o seu trono. O diabo estabelece o trono dele quando nós somos levados pela sua conversa, quando nós somos levados pelo seu engano, pelas suas mentiras. Depois Satanás leva Jesus a um alto monte e diz assim: olha, todos esses reinos, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus responde: está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Aí a gente vê que através das riquezas, através de domínios, Satanás tem tentado corromper um povo. Por isso, quando você subir aqui para adorar, louva ao Senhor de todo o coração. Não fica preocupado com o que as pessoas estão falando, não. Não fica preocupado com aquilo que o Senhor está achando, não. Adora o Senhor de todo o teu coração, não, em santidade. Quando Deus encontrou com Abraão, aleluia, Abraão estava em uma terra idólatra. Abraão estava numa terra, aleluia, que era tomada pela idolatria. Lá onde estava o trono de Satanás. E o Senhor diz para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Aleluia, o primeiro passo para ter uma vida, aleluia, perfeita diante do Senhor, saudável, aleluia, é nos separar, aleluia, e nos santificar. Então se santifique. Depois que Abraão ele começa a se santificar, ele obedece à ordem de Deus. O Senhor chama Abraão no particular e diz: Abraão, eu só tenho uma exigência para você. Viu, levitas? Viu, igreja? Viu, pastores? O Senhor só tem uma exigência. Deus diz para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Só isso. Ande na minha presença e ser perfeito. Tudo que tentaram contra a vida de Abraão, meu irmão, não deu certo. Porque mesmo nos lugares que ele pisou, aonde Satanás imperava, a presença de Deus estava com aquele homem. Ele também está com você. E a palavra de Deus é essa: ande na minha presença e ser perfeito. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser de melhor qualidade. Tem que dar o nosso melhor. Tudo que formos fazer para o Senhor, nós temos que, aleluias, procurar entregar o nosso melhor com qualidade. Porque Deus, Ele é perfeito. E todas as vezes que nós nos dedicamos a fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Satanás ele se levanta. Mas permaneça, ser fiel. A Bíblia nos fala que
João ele dá um exemplo de uma testemunha que foi fiel, foi Antipas. Antipas foi um homem que foi colocado dentro de um caldeirão de bronze. E ele foi cozinhar vivo. Mas ele não negou sua fé. Aí o Senhor nos mostra, não importa como está o mundo que nós estamos vivendo, você é testemunha. Vocês são testemunhas. Principalmente quem faz louvor, quem prega, porque a pregação e o louvor faz parte da mesma essência. Nós aprendemos no curso de louvor e adoração que a música é a linguagem da alma. Nós sentimos aquilo que a música provoca em nós. Por exemplo, quando uma pessoa liga um filme de terror e ele assiste aquele filme e tem uma música terrível, assombrosa atrás, de suspense, que faz a pessoa sentir medo, mas a pessoa desligar e colocar no mundo, ela não vai sentir medo. É a música. Crente não assiste filme de terror, não, nem música. Porque isso crente que assiste filme de terror é como se diz, é uma janela que abre o diabo passar, né? Fica à vontade na casa, fazer o que quiser. Mas é para você entender o exemplo. É a música, é aquela música que é criada por trás, aquela trilha sonora demoníaca, aquilo que faz a pessoa sentir medo. Já viu o filme do Tubarão, quando eles colocam aquela música aumentando o som da música? A pessoa vai sentindo que imediatamente toma aquele susto. Se desligar a música, você vai ficar olhando assim, ele vai fazer assim, você vai assistir nada. É a música, porque a música ela é a influência da alma. Então, aquele que adora a Deus, ele não pode participar de tudo. Ele não pode achar que Deus aceita qualquer tipo de sacrifício, que Deus aceita qualquer tipo de louvor, que Deus aceita qualquer ritmo musical. Porque existem muitos ritmos musicais, mas muitos deles não foram criados para adorar a Deus, não foram criados com essa finalidade. Ritmos musicais, se você estudar as origens, aí nós vamos selecionar aquilo que ele serve para conduzir uma adoração. Deus não aceita qualquer coisa, tem que ser de acordo com ele, porque é aí que Satanás estabelece o seu trono. E o que Deus espera de nós é que nos dias de hoje nós sejamos como Antipas. Podemos até ser caluniados, podemos sofrer perseguição, podemos até mesmo perder a vida ou ser preso, porque daqui do jeito que está aí, daqui uns dias, né? Mas nós devemos ser fiel porque nós somos testemunhas. E ali, os que estavam em Pérgamo, a orientação de Deus é que eles fossem testemunhas fiéis, mesmo habitando aonde estava o trono de Satanás, onde a adoração aos demônios era terrível. Aí no versículo 14 diz assim: mas tenho algumas poucas coisas contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comer sacrifício da idolatria e fornicasse. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Aí aqui a Bíblia já está falando de um negócio mais profundo, mais justo. Porque nos últimos dias nós temos muitos falsos profetas. Dizem que são de Deus, mas servem o diabo. Mas no seu coração já está enraizado o trono de Satanás. Aí a Bíblia fala sobre Balaão. Quem era Balaão? Muitas vezes a gente acha, pastor Fabiano, que falso profeta é um profeta que profetiza uma coisa que não vai acontecer. Isso é um falso profeta? É. Mas biblicamente falando, isso faz parte. Aí muitas pessoas acham que o falso profeta é aquele que diz que tem um dom da revelação, que tem um dom da profecia, e não tem. Esse é um falso profeta. Mas não é isso que a Bíblia chama de falso profeta. O falso profeta é exatamente
aqueles que servem como a Balaão serviu. Balaão, ele era um profeta de Deus, verdadeiro, ele tinha dom, Deus falava com ele, ele tinha o dom de profetizar. Aí, Balaque, que era o rei dos Moabitas, vai lá e diz para Balaão: Balaão, eu já estou tentando contra esse povo, mas nada dá certo, e eu sei que você é um profeta. Vamos lá no alto e lança uma maldição contra esse povo para que a gente possa os derrotar. Balaão diz: ainda que você me desse todo o ouro, eu não iria com você. Isso é qualidade de um profeta verdadeiro. Balaão era. Tinha dom, Deus falava com ele. Aí pela segunda e pela terceira vez, aleluia, ele até segurou um pouco. Ele até tentou, aleluia, não se corromper, mas houve um momento que não teve mais jeito, e ele diz: olha, eu vou lá ver. Aí ele monta na jumenta, e quem que ele encontra no caminho? O anjo do Senhor com a espada na mão. E a jumenta escapa para um lado, e Balaão, mas que jumenta terrível, espanca a jumenta, e a jumenta escapa para o outro, e Balaão espanca a jumenta, e aleluia, e a jumenta vai para o outro lado, até encostar no muro, porque estava com medo, e Abraão espancando a jumenta. Deus então abriu a boca da jumenta, e ela diz: o que você está fazendo? Porque está me batendo. Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo com a espada na mão, e o anjo diz: olha, se não fosse a jumenta, hoje eu vim contra ti para te matar. Não pense porque somos profetas verdadeiros, nós não escaparemos da espada de Deus. Balaão era um profeta, e Deus falou com ele: se Balaão, como que alguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Não tem jeito. E Balaão sabia disso, ele segurou o filho. Mas quando ele começou a negociar os seus princípios, Deus foi para matar ele. E a jumenta salvou Balaão da espada. E o anjo do Senhor falou: olha, eu ia te matar e ia deixar ela viva. Ela ia sobreviver, você não. Se não fosse ela, você estava morto. Mas pastor, o que Balaão fez de tão grave? Balaão começou a negociar os seus dons por causa de bens. Tem muito profeta por aí que ele prega, ele é até profeta, mas fala uma coisa e cumpre, porque é Deus que falou, e tem um dom de profeta. Mas é um falso profeta, porque falso profeta, segundo a Bíblia, é aquele que se corrompe, é aquele que vende os seus dons, é aquele que negocia aquilo que Deus deu. Esse é o falso profeta. Quantos que estavam conosco algum tempo atrás e foram para provar das coisas de Deus? Era profeta, era usado na revelação, era usado na profecia, e foi para a macumbaria, teve um por aí, aleluia, que abriu no mesmo lugar da igreja, fez ali um centro de banda, sei lá. Trem terrível, falou assim: olha, aqui onde eu estabeleci a igreja, hoje é um centro. Pastor, mas era homem de Deus, era homem de Deus. Tinha dom, tinha, mas negociou. Aí a Bíblia fala que esse que é o falso profeta, aquele que negocia os dons. Tem muita gente tentando negociar aquilo que Deus deu, tentando negociar os princípios de Deus, e é aí que Satanás estabelece o seu dom. Quantos que cantavam para Deus? A maioria dos cantores famosos que começaram, aleluia, se você for olhar a história deles, a maioria deles começaram na igreja. Sim ou não? Os mais famosos, eles começaram na igreja, mas negociaram o dom. Eram homens de Deus, eram mulheres de Deus, mas negociaram o dom. Aleluia, e esses o Senhor chama e faz um profeta, e é contra esse que o Senhor vai com a espada de dois gumes. É contra esses. Falso profeta é aquele que negocia aquilo que Deus deu. Ai de você se negociar o dom do Senhor te deu. Ai de você se negociar o teu dom de trazer a palavra para ganhar dinheiro.
Ai de você se negociar o teu dom de revelação para ganhar, aleluia, lucro. Ai de mim, aleluia, de negociar os dons que Deus me deu para adorar outro. Quando eu tinha 12 anos de idade, um rapaz me procurou. Ele veio com a guitarra na mão e falou assim: eles me falaram que você toca instrumento, toca violão, toca guitarra, e eu sou doido para aprender porque eu quero fazer uma banda de rock. Então, me fala como que você cobra e a gente vão negociar e me ensina a tocar, que eu quero ser um guitarrista bom. Eu disse para ele: meu amigo, o dom que eu recebi, eu aprendi no altar. Quando eu aprendi a tocar violão, eu ficava correndo atrás de quem sabia para me ensinar, ninguém queria me ensinar. Aí eu, criança, 9 anos de idade, eu bati o joelho no chão e falei: Senhor, a partir de hoje eu não corro mais atrás de ninguém. Eu quero aprender para te louvar. E ficava lá batendo violão sem saber. E Deus enviou uma pessoa lá dentro da igreja. Falou assim: olha, vem aqui oferecer um curso de violão lá na outra igreja lá. Nossa, aí vai ser de graça, não vai cobrar nada, vamos embora. Fui, aprendi a tocar o básico, fiz 3 meses. E hoje, cada nota que eu executo aqui, eu não aprendi treinando em casa. A gente tem uns momentos que a gente treina alguma coisa específica, mas eu quase nunca tive tempo para isso. Tudo que eu aprendi, cada solo, cada movimento, eu aprendi em cima de um altar. E com 12 anos de idade eu falei com aquele moço, falei assim: olha, o dom que eu recebi, ele só tem uma serventia, só para adorar a Deus. Se for para mim te ensinar para você tocar no rock, eu não vou te ensinar. Aí ele falou assim: ah, você é muito ignorante. Eu falei: eu sou crente. Mas só 12 anos tinha já essa mentalidade. Ele morava aqui, ó, nessa rua, do lado de baixo aqui da igreja. Então, meu irmão, não negocie aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é para o adorar. Vamos destronar Satanás. Vamos dar a resposta para o inferno. Não corrompa suas vestes. Como eu disse, a maioria das pessoas que começaram, a maioria dos cantores famosos começaram cantando na igreja, mas receberam oportunidades. Porque, meu irmão, adorar num culto não dá igual para ninguém. Para quando você, aleluia, faz um louvor, isso não é para ficar famoso, não é para ser reconhecido pelo homem, mas é para adorar a Deus. Então não adianta tentarmos negociar aquilo que Deus nos deu. E a Bíblia fala que Balaão, ele teve uma ideia. Isso que deixou Deus irado. Ele falou assim: olha, não tem como amaldiçoar esse povo. Chamou Balaão e falou: olha, não tem como. Porque aquilo que Deus abençoou não tem como ninguém amaldiçoar, não tem jeito. Contra a casa de Israel não vale encantamento, não vale maldição. É uma das palavras muito famosas, né? Então diga assim: contra a minha vida, contra a minha casa não vale encantamento, não vale maldição. É sobre isso o Senhor está dizendo. Mas Balaão falou assim: olha, eu conheço a lei de Deus, e só tem um jeito deles enfraquecer. E deu a dica para o inimigo: coloque as mulheres moabitas no meio do exército para seduzir os soldados. E assim começa a lançar tropeço no meio deles, fazer eles pecar, porque todas as vezes que ele peca, a presença se afasta. Todas as vezes que eles pecam, dá legalidade para o diabo agir. Então eles vão se tornar fracos. Então é assim que Satanás estabelece o seu trono, é fazendo o homem pecar. Afasta essa pessoa que fica falando mal da igreja, que fica falando mal do pastor, que fica falando mal do irmão, que fica falando mal da irmã. Afasta essas pessoas, porque isso é lançar tropeço. Vamos manter uma vida saudável diante de Deus. E Balaão então ensina a Balaque como deveria fazer. E quanto mais eles pecar, melhor, porque aí o exército vai ficar fraco. Aí vocês vão poder vencer. Ele lançava tropeço no meio do povo de Israel. E algo que era interessante, porque Deus disse: ó, Israel seria peregrino na terra. Então Israel não tinha um lugar assim próprio.
Hoje ele estava aqui, amanhã ele não estava tendo, ele estava caminhando, sempre caminhando, ia, né? Tinha uma promessa, mas eles ainda eram peregrinos. E o Senhor diz: olha, não vai se envolver com mulheres de outros povos, porque eu não quero que vocês deixem de ser peregrinos. Porque quando você se envolver com outros povos, você vai se estabelecer no lugar e vai deixar de ser peregrino. Aí olha o que o Senhor nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo fala que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Cuidado com quem e com quem você faz aliança. Não deixe de ser peregrino, nós somos aqui de passagem. Por isso que muitos vão ficar naquele último dia, porque estão deixando de ser peregrinos, estão deixando de caminhar. O que está fazendo você parar? O que está fazendo você parar de peregrinar, de seguir em frente? Era isso que Deus não queria, que eles se envolvessem, porque eles iriam se estabelecer, iam ficar por ali. Deus queria que eles continuassem seguindo o plano. Não vos coloqueis debaixo de jugo desigual, vai embora. Não se contamine. Por isso, meu irmão, não deixe de ser peregrino. Tudo que você quiser diante de Deus, Ele é poderoso para te dar. Peregrinando, caminhando sempre, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, sabendo que tudo que nós temos aqui, aleluia, é nos dado por Deus, é Ele que cuida de nós, mas nós estamos aqui de passagem, porque nós almejamos chegar ao céu. E a Bíblia nos fala que Balaão lançava tropeço diante dos filhos de Israel, e também a doutrina dos nicolaítas, que também partiam dos mesmos princípios, aleluia, de depravação sexual, de mistura com outros povos, a cultura do que não tem nada a ver, vem de lá. E Deus falou que aleluia, que Ele odeia essas coisas. A idolatria, a fornicação e o participar de sacrifícios consagrados a ídolos. O que é isso? Hoje em dia, os crentes não querem mais comer na igreja, como na internet, porque tudo tem para tudo lá tem uma defesa para qualquer tipo de pecado, tem lá. Isso é comer comida sacrificada a ídolos. Mas a palavra de Deus nos fala que uma comida Ele tem para nós, que é a palavra de Deus. Essa é a comida que nós precisamos participar. Aí diz assim: arrepende-te, pois não virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Deus está dizendo, se nós não mudarmos a nossa direção, Ele vai começar a mostrar quem é quem. Porque a espada veio, lembra? É para separar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mentiroso, o que é verdadeiro. A espada de Deus veio para fazer separação. A Bíblia fala, e outra vez verei a diferença do que serve a Deus do que não serve. É isso. E a palavra de Deus nos termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei no maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão o que recebe. Aí a gente analisa a cultura de pedra para a gente entender o que significa essa pedra branca. Primeiro, maná. Vamos falar sobre o maná. O que é o maná escondido? Jesus é o maná. Por que a Bíblia fala que ele é o maná escondido? Porque ele se revela para aqueles que temem a sua palavra. Ele só se revela, qualquer um pode pegar e pode ler a Bíblia, mas Jesus só se revela para aqueles que temem a Ele. Muitos podem ler a Bíblia, muitos podem estudar, mas Jesus só se revela através da palavra, aleluia, para aqueles que temem a sua palavra. É isso que significa o maná escondido. E agora a Bíblia fala, e darei uma pedra branca. Aí eu fui procurar saber o que. Eu nunca tinha descobrido que pedra branca é essa. Como seria uma pérola? Aí fui ver lá na cultura de velho, quando alguém era absorvido por um juiz,
e ele recebia o perdão, o juiz entregava para ele uma pedra branca, era a cultura de pedra. E aquela pedra significa que você está perdoado, você não deve, você não tem culpa. Por isso que ele diz assim: e darei uma pedra, e na pedra um novo nome, no nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Ou seja, é o perdão que o Senhor nos ofertou no Calvário. É a oportunidade de nascer de novo e começar tudo de novo. Sermos felizes. Essa é a pedra branca que nós recebemos. E aí eu finalizar também uma outra maneira deles usar a pedra branca em Pérgamo, na época, era quando um peregrino ele entrava numa estalagem e ele combinava ali de ficar alguns dias hospedado. E aquele peregrino ele se comportava bem, ele era educado, ele foi uma boa pessoa nos dias que ele ficou ali. Ele foi educado com as pessoas da casa, foi respeitoso com os governantes da casa, se comportou bem. Aí o dono daquela estalagem, quando aquele peregrino ia embora, ele ficava com tanta satisfação de ter recebido uma pessoa tão bem, que ele ia lá buscar uma pedra branca, chamava o peregrino e quebrava ela no meio, pegava metade, dava para o peregrino e ficava com a outra metade. E ele dizia assim: todas as vezes que você passar por aqui, você traz essa pedra, e quando a gente unia ela aqui, ó, ela encaixou tudo certinho, significa que nessa estalagem você é sempre bem-vindo. Você entendeu? Entenderam, levitas? Todas as vezes que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos ordenou, todas as vezes que nós obedecemos a sua voz, a sua palavra, a sua verdade, Ele está dizendo para você aquilo que Melquisedeque diz para Abraão: você é bem-vindo no meu reino. Ele está dizendo: você é bem-vindo no meu reino. Esse é o sinal. Por isso que a Bíblia fala: darei do maná escondido. E também darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Seja fiel a Deus. Não venda, não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie. Porque é precioso demais. É muito precioso. Seja fiel ao teu filho. Seja testemunha. Não deixe ninguém te tirar da posição. Não deixe ninguém tirar o seu foco. Olha para Jesus, a Bíblia fala assim. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: Jesus diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua glória. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.